Revisão da vida toda das aposentadorias em 2024. Tem novidades no ar. Você pode aumentar o valor da sua aposentadoria, mas no vídeo eu vou te explicar direitinho em quais casos fazer essa revisão vale a pena, quais casos não vale a pena e o que você deve fazer para ter a sua aposentadoria aumentada. Eu sou Leandro Jael, sou produtor de conteúdo desse que é o maior canal sobre auxílios e benefícios e aposentadoria do Brasil, e INSS passo a passo. Vamos chegando aqui e para te contar como você precisa, o que você precisa na verdade fazer para ter acesso à revisão da vida toda, eu preciso te contar a história para que você possa entender. O que acontece é que em 2022 o STF publicou uma decisão final que reconheceu o direito à revisão da vida toda. Contudo, o INSS, ainda questionando a decisão, opôs embargos de declaração, os quais estão aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, em julgamento realizado no mês de março de 2024, a tese foi acatada, podendo ser derrubada. Eu vou trazer para você aqui tudo, então, sobre essa revisão, sobre essa tese e quem pode ter direito ainda em 2024. O que acontece é que o STF aprovou em dezembro, como eu disse, a tese, o tema que possibilita a revisão da vida toda, permitindo ao segurado incluir as contribuições anteriores a 1994 na sua aposentadoria, se fosse mais vantajoso. Tal tese observa a forma de cálculo mais favorável para o segurado, podendo optar pela aplicação da regra de transição ou pela regra permanente. No julgamento de 2022, a revisão da vida toda teve a sua aprovação por 6 votos favoráveis contra 5 contrários. No entanto, com a nova presidência da República, o STF resolveu então mudar o seu entendimento sobre a possibilidade da revisão da vida toda. Para quem não entendeu e não sabe o que é essa revisão da vida toda, é aquela questão do seguinte: quem contribuiu mais tempo ou maiores valores para o INSS antes do Plano Real, que foi instituído em meados do ano de 1994, teve um certo prejuízo depois que se aposentou. Por quê? Se aposentou contando as contribuições depois do Plano Real. Então a revisão da vida toda diz que, caso aquelas pessoas que contribuíram mais tempo ou maiores valores antes de 1994, vejam que é mais vantajoso se aposentar levando em consideração os seus pagamentos antes de 1994, eles poderiam ter então uma revisão e não só começar a ganhar mais a partir de agora, mas ter todos os valores corrigidos e ressarcidos dos valores que deixaram de receber. Mas o que acontece é que no dia 21 de março de 2024, em julgamento presencial no STF, a tese da revisão da vida toda, que foi em 2022 aprovada, foi atacada indiretamente e pode ser então derrubada. Nesse dia, nesse julgamento, no mês de março de 2024, foi decidido que a regra de transição, que servia de embasamento para a revisão da vida toda, seria constitucional e com isso deveria ser aplicada sem exceções, ainda que fosse menos vantajosa para os segurados. Os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram a favor dos aposentados para a regra de transição ser aplicada apenas se mais vantajosa. Já os outros ministros decidiram que essa tese de transição, que essa regra de transição seria então invalidada. O que essa regra de transição diz? Justamente isso. Se for mais vantajoso para o aposentado levar em consideração os pagamentos antes de 1994, o aposentado definiria e pediria essa revisão da vida toda. Se não fosse, não teria problema. Então, o que acontece é que agora essa regra de transição caiu, então não há possibilidade até então que os aposentados que contribuíram mais antes de 1994 tenham levado em consideração esses valores que foram pagos antes, então, da instituição do Plano Real. Deixa eu seguir com a notícia aqui. Quem tem direito, então, à revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida toda os segurados que receberam ou têm recebido benefícios previdenciários calculados com base no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, e ainda é necessário ter claro contribuições previdenciárias antes de 1994, antes de julho de 94.
quem começou a pagar depois de 1994 não tem direito, obviamente, porque a revisão da vida toda é para revisar justamente os pagamentos que foram feitos anteriores a julho de 1994. O foco deve estar naqueles segurados que tenham relevantes contribuições anteriores ao Plano Real, pois somente assim haverá um aumento na média de contribuições. Em tese, para ter acesso à revisão da vida toda, é preciso cumprir os seguintes requisitos: ter um benefício do INSS, calculado pelas regras anteriores, essa de 1999, a data de início do benefício precisa estar entre 29 de novembro e 13 de novembro, entre 29 de novembro de 1999 e novembro de 2019. Ou seja, o beneficiário precisa ter começado a receber a sua aposentadoria entre 99 e 2019. Possuir, como eu falei, contribuições anteriores a 1994 e estar recebendo o benefício mensal há menos de 10 anos, tá? Então, para você, deixa eu resumir isso aqui, que ficou meio difícil de entender. Para você ter direito à revisão da vida toda, você precisa, primeiro, ter contribuições antes de 1994, estar recebendo a sua aposentadoria mensal há menos de 10 anos, ter começado a receber essa aposentadoria entre 1999 e 2019 e ter o cálculo da sua aposentadoria de acordo com as regras com base naquela lei que eu falei de 1999. É importante ressaltar que os cálculos demonstram que menor parte dos segurados terá vantagem financeira com o cálculo da revisão da vida toda. Normalmente os trabalhadores vão evoluindo financeiramente com o desenvolvimento da sua carreira. Então, o que acontece é o seguinte: na maioria dos casos, as pessoas começam recebendo menos e vai ganhando mais gradativamente. Então, o que acontece é que receber a sua aposentadoria com base nos primeiros cálculos antes de 1994 é desvantajoso para a grande maioria dos aposentados. A revisão da vida toda visa exatamente trazer para o cálculo salário de contribuição dos primeiros anos da vida profissional, o que contraria essa lógica e essa tendência que eu falei das pessoas receberem um pouquinho mais com o passar do tempo. Mas se ainda assim, como acontece em vários casos, se ainda assim houver vantagem com a revisão, você que teve contribuições expressivas nos anos anteriores a julho de 1994, você pode ter aí, então, um certo benefício com a sua revisão da vida toda. O que você precisa fazer? Primeiro, é preciso entrar na justiça, é preciso solicitar na justiça. Por mais que seja possível solicitar a revisão da vida toda presencialmente ou pelo aplicativo Meu INSS, é recomendável que se entre com o pedido da revisão da vida toda com o auxílio de um advogado de confiança. Para a análise do direito de revisão, é necessário que um advogado especialista realize todos os cálculos para saber se de fato para você é vantajoso ou não. Existem casos de pessoas que entram de forma particular e que não é vantajoso para ela, caso essa revisão seja aceita, tá? Então é importante você contratar um advogado de confiança. Por quê? Primeiro que ele vai fazer o cálculo para te orientar se vai ser mais vantajoso para você pedir a revisão ou não. E se caso for vantajoso, ele vai saber te orientar e fazer o pedido da justiça aí, que tem uma tendência de ser um pouco mais ágil, mas a gente sabe que infelizmente a justiça no Brasil não funciona muito assim. Na minha opinião, eu acho que eu sou favorável à revisão da vida toda. Eu penso que o INSS não é uma assistência social. Você está recebendo uma parcela daquilo que você mesmo contribuiu. Então, se a pessoa contribuiu muito, ela deve receber proporcionalmente ao valor que contribuiu. Então, nada mais justo que a pessoa que contribuiu a maior parte dos seus pagamentos antes de 1994 tenha o seu INSS proporcional aos valores anteriores a 1994, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.